Hi, minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje chegou aquele dia que você gosta da gente responder perguntas, dúvidas do nosso público, nosso querido público que deixa aqui pra gente. Eu separei algumas questões comuns aí, a gente vai aprender muito japonês através delas. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo nosso, deixa aqui o seu comentário e não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, porque lá eu faço vídeos diários usando cultura pop, usando minha coleção, anos de coleção a serviço do aprendizado. E é isso aí, vamos começar! Primeira pergunta é do Bardock Almeida e ele diz o seguinte: uma pergunta, aprender japonês com animes e anotando as palavras e frases em um caderno e repetindo os episódios até aprender é o certo? Ou tem que fazer alguma coisa diferente? Se você responder, obrigado. É claro que eu vou responder para você, Bardock. É o seguinte, depende do seu nível. Essa é uma técnica muito boa de fazer, foi o que eu fiz lá no começo e embora no começo eu não soubesse quase nada de japonês, era o que eu conseguia fazer e através disso foi que eu criei esse método da gente aprender japonês de verdade através da cultura pop. É muito bom você pegar algo que você gosta, que você entenda, porque você vai assistir o anime, então você vai estar por dentro do contexto de quem são os personagens, do jeito que cada personagem fala e usar um determinado episódio para você fazer os seus estudos, tá? O processo, ele funciona exatamente assim como você descreveu. Você assiste o episódio uma vez com as legendas, prestando atenção no conteúdo em si, o que está acontecendo, o que eles estão falando, a história em si. Depois você repete o mesmo episódio, eliminando as legendas e prestando atenção no japonês. Numa primeira passada, numa primeira repetição, presta atenção de um jeito geral, sem encanar muito com os detalhes, no que eles estão dizendo, né? Maneirismos, palavras, intenções, palavras que você consegue reconhecer, algumas estruturas que vão se repetir aqui e ali. Essa é a segunda passada. Depois assiste uma terceira vez, aí sim, anotando os termos pedaço por pedaço. Pode ser um caderno, pode colocar as frases em um programinha de flashcards. Fazendo isso, você vai tirar bastante proveito desse conteúdo e vai aprender bastante coisa que vai se repetir em outros episódios e você vai passar a entender. Agora, cuidado, se você está no básico, você está aprendendo ali o seu hiragana, o seu katakana, está aprendendo partículas iniciais, o início mesmo do aprendizado, aí talvez não seja o momento de você fazer algo nesse sentido, porque você vai tirar um pouco menos de proveito se você fizer bem no início, né? No começo de tudo, você tem que focar em aprender as estruturas básicas da língua japonesa. A gramática básica, eu sempre falo que são as partículas iniciais, tem que aprender como funcionam os verbos nas suas primeiras conjugações, né? Que é o passado informal, o passado polido, o presente e futuro, aquelas conjugações iniciais e como os verbos se comportam em japonês. Eles vêm no final da oração, é um pouco diferente do português. Todas essas noções têm que estar na sua cabeça. Adjetivos também, né? Em japonês tem dois tipos de adjetivo, adjetivos do tipo i, adjetivos do tipo na. Os do tipo i, eles se comportam parecidos com os verbos, eles conjugam inclusive. Os do tipo na, eles já são mais parecidos com os substantivos. Essas ideias todas você tem que ter na sua cabeça e é bem fácil e rápido você pegar essas primeiras noções, ainda mais estudando com um método legal, para aí sim você partir sem medo para o consumo e tirar muito mais proveito dele, tá bom? Então, isso que você falou tá certo, mas cuidado com o seu nível para você tirar o máximo de proveito dessa prática que é muito boa. Na sequência a gente tem o André Santos, que diz o seguinte: por favor, qual seria a melhor maneira de expressar algo como vai, no sentido de incentivar, como vai Japão? O correto seria usar a forma ike ou yuke. Você pode usar as duas maneiras, tá? Vou começar respondendo pelo que você propôs aqui, depois eu vou te dar uma outra alternativa. Ike é a forma imperativa do verbo iku, né? Você conjugar ele para o imperativo. Ike, né? Informal, hein, gente? Um ambiente mais formal você não vai usar dessa maneira. Mas torcendo, tá tudo certo, você pode falar Ike, Nippon, né? Eles falam muito Nippon quando vão apoiar o time nacional, eles podem falar Nihon também, não tem problema nenhum, mas também tem essa alternativa que é Nippon, que é um jeito mais tradicional de se referir ao Japão, né? Ike, Nippon, Yuke é a mesma coisa, só que é uma palavra mais antiga, um jeito mais antigo de falar, é um jeito mais cerimonioso de falar, que aparece muito mais num ambiente mais poético da linguagem, né? Yuke, né? Vá, né? Uma coisa um pouco... No português a gente não tem essa diferença. Talvez a gente possa brincar de associar com o português, mas é só uma brincadeira, de o yuke seja o vá, tem uma formalidade, tem já um tom mais poético naturalmente, e o ike pode ser o vai. Ike, Nihon, né? Vai Japão. Yuke, Nippon, vá
Japão. Tem essa nuance, essa pequena diferença, tá? Mas talvez o mais comum na hora de você torcer e apoiar alguém numa atividade dessa, uma atividade esportiva, por exemplo, é você falar gambare, do verbo gambaru, que significa você se esforçar, você dar o sangue, né? Então, gambare Nippon ou gambare Nihon, se esforce, Japão, vai lá, Japão, dê tudo de si, Japão. Provavelmente você vai escutar mais dessa maneira, tá bom? Gambare! Próxima pergunta é do Áureo Afonso, aqui já é um pouco mais avançada, mas eu sei que vocês gostam, então vamos lá. Ele diz o seguinte: Ricardo, eu vi uma frase assim: Jodan de itta tsumori na no ni, kare wa majime ni totta. De novo, Jodan de itta tsumori na no ni, kare wa majime ni totta, ok? Aqui tem um errinho de kanji, né? Esse ita, que vocês estão vendo aqui do meu lado, com esse kanji que ele escreveu na pergunta, significa foi, o verbo ir no passado informal. Ele quis usar uma outra palavra que tem o mesmo som, mas é uma outra palavra, que é esse ita. Ita significa disse, tá? Disse, do verbo dizer, que em japonês é you, também no passado informal, ita. Então a gente vai trabalhar a partir de agora com este kanji, que é o correto. Jodan, jodan significa brincadeira, né? Algo que não é sério, é um jodan, tá? Jodan de quer dizer como brincadeira, como brincadeira. Jodan de itta tsumori, né? Essa expressão tsumori significa a intenção, dar a intenção de alguma coisa. Então, jodan de itta tsumori quer dizer tive a intenção de dizer como uma brincadeira. Aí vem a sua dúvida, né? Você quer saber o que é o nanoni, né? O nanoni, ele expressa que o que vem antes dessa estrutura é algo que frustra em algum nível o interlocutor, a pessoa que está falando. É como se em português a gente colocasse: poxa, eu disse isso como brincadeira, mas né, não era para ser, eu tenho uma frustração aqui, mas... E ele vai te dizer o que vem depois. Nanoni ou só noni, ele dá essa ideia, tá? O que vem antes expressa em algum nível uma frustração da pessoa que está falando em relação àquilo que ela acabou de relatar. Quando está junto com tsumori, né, ou com substantivos também, você vai precisar dessa partícula na para ligar com o noni. Tá? Uma coisinha gramatical bem rápida que eu preciso falar. Tá? Então, tsumori na noni. Tá? Mas se tivesse um verbo antes, você não precisa do na, você vai direto. Mas como tsumori é um substantivo, a gente precisa do na, tá? Então, tanto nanoni como noni trazem esse sim, uma questão bastante comum também, né? A gente fala que os dois verbos significam existir humanos e animais, tá? Na prática, tem suas exceções, tem seus casos, mas a gente não vai entrar em nenhum deles aqui, porque de maneira geral é assim que acontece, é isso que você tem que ter na cabeça. E aru significa a existência de objetos, coisas inanimadas. No caso das plantas, de uma árvore, apesar dela ser um ser vivo, ela é uma coisa inanimada. Então a gente vai usar o aru, né? Então, por exemplo, asoko ni ki ga aru, né? Ki significa árvore, né? Asoko significa ali. Asoko ni, e a partícula ni, ela indica um local, no caso um local onde algo existe, né? Então, asoko ni, ali, ki ga aru. E para ligar as ideias tanto ao verbo iru quanto aru, a gente usa a partícula ga. Alguma coisa ga iru, alguma coisa ga aru. Então, resumindo, asoko ni ki ga aru. Ali existe, tem uma árvore, tá? No caso, aru. Aru, tá? Uma coisa inanimada, embora seja um ser vivo, tá? Iru, mais para pessoas, seres humanos e animais, tá? Se fosse, no caso, em vez de árvore, fosse um cachorro, né? Asoko ni, como é que fala cachorro em japonês? Inu. Asoko ni inu ga iru. Asoko ni inu ga iru, tá? Tem um cachorro ali. Você vê que o sentido, a tradução para o português não muda, mas em japonês a gente tem que tomar o cuidado para escolher o verbo correto, tá? Aru e iru. Então é isso, minha gente. Aqui foram algumas perguntas aí que vocês deixaram para nós. Deixem mais perguntas aqui, porque a gente usa esses vídeos de perguntas e respostas como a fonte para buscar novas dúvidas para a gente fazer um próximo no futuro. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu comentário. Não deixa de seguir a gente no Instagram, tem conteúdo muito legal por lá também. E vem fazer parte da nossa comunidade de estudantes de língua japonesa. É de graça, você vai lá no www.cursonihongo.com.br, coloca o seu e-mail rapidinho e você recebe direto o nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book, tá bom? E dá uma explorada nesse canal porque tem muito conteúdo para você aprender bastante japonês. Vejo você no próximo vídeo, já né?